E aí, pessoal? Quem nunca se sentiu travado, meio que paralisado, como se o mundo estivesse conspirando contra, né? Essa sensação é mais comum do que a gente imagina. E é sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje, num artigo super interessante da Maria Pereira. Isso mesmo. A Mary Inês, para quem não conhece, é expert em neurobusiness, física quântica e também psicologia positiva. Nossa, quanta coisa. E com certeza ela tem muito nos ensinar sobre como lidar com essa sensação de paralisia, né? Sim, e no artigo Destrave Seu Potencial, que a gente separou para esse mergulho de hoje, ela chama essa sensação de armadilha da paralisia. A armadilha da paralisia. E ela explica que, muitas vezes, essa armadilha surge quando a gente está buscando sucesso, sabe? A gente se cobra tanto, coloca tanta pressão, que o nosso cérebro acaba pedindo um tempo. Tipo um burnout. Pode ser um sinal de burnout também. Mas o que a Marinês destaca é que essa paralisia pode ser um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo e mente. Interessante. Então quer dizer que essa sensação de paralisia de vez em quando é normal. Exatamente. A gente precisa entender que o corpo e a mente precisam descansar. A gente não é máquina, né? Verdade. Mas e se essa sensação durar muito tempo, tipo, vira rotina? Aí, a Marinês alerta que é fundamental procurar ajuda profissional. E por que procurar ajuda seria tão importante? O que pode estar por trás dessa inércia toda? Bom, às vezes a gente pode estar lidando com algo mais sério, como algum desequilíbrio hormonal ou nutricional, ou até mesmo um quadro de depressão, burnout. Entendi. É importante a gente se cuidar, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Com certeza. E a Marinês também fala sobre a gente criar inimigos imaginários na nossa cabeça, sabe? E amigos imaginários. Como assim? É que a gente muitas vezes se compara com os outros, sem levar em conta as diferenças, né? Cada um tem sua história, suas lutas, seus privilégios. É verdade, a gente acaba idealizando um sucesso que nem sempre é real. E quando a gente vê que a realidade não corresponde à fantasia, a frustração toma conta. Nossa, isso é tão real. Eu me lembro de uma vez... E você, Zé, já passou por algo parecido? Já várias vezes, principalmente quando. A comparação é uma armadilha, né? E a Mary Inês sugere que a gente, em vez de ficar se comparando, assuma as rédeas da nossa vida. Gostei dessa ideia. Assumir as rédeas, mas como a gente faz isso na prática? A Mary Inês é bem direta nesse ponto. O primeiro passo é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Pedir ajuda. Mas isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. É sinal de força, de coragem. É admitir que a gente não sabe tudo e que precisa do apoio de outras pessoas. Faz sentido. Buscar ajuda é um ato de inteligência. E como a gente lida com a negatividade que existe no mundo, é preciso se blindar de tudo e todos. Boa pergunta. A Mary Inês coloca que a gente não precisa ter medo de viver, de se conectar com os outros. O segredo é desenvolver a intuição, a capacidade de discernir o que é bom pra gente e o que não é. E como a gente desenvolve essa intuição? A Mary Inês, que é expert em neurobusiness, física quântica e psicologia positiva, explica que essas áreas nos ajudam a entender melhor os padrões de comportamento, as influências que a gente recebe. É como se a gente tivesse um mapa para navegar pelas relações. Intensamente. Um mapa para entender melhor as pessoas, a gente mesmo e as situações que a gente enfrenta. E como a neurociência, por exemplo, pode ajudar a gente a lidar com essa negatividade e a evitar a armadilha da paralisia. A neurociência nos ajuda a entender como nosso cérebro funciona. Por exemplo, a gente sabe que o estresse crônico libera o cortisol, que pode prejudicar a nossa saúde física e mental. Então, conhecendo melhor o nosso cérebro, a gente pode desenvolver estratégias para lidar com o estresse. Isso mesmo. A gente aprende a gerenciar o estresse, a fortalecer a nossa resiliência e, consequentemente, evitar a armadilha da paralisia. Então, no fundo, o que a Marinês propõe é que a gente conheça melhor, que a gente entenda como nossa mente funciona para poder lidar com os desafios de forma mais inteligente. Exatamente. E ela ainda dá uma dica de ouro. Focar nos 80% que estão construindo algo positivo, em vez de ficar preso nos 20% que só espalham negatividade. Nossa, que dica poderosa. Mudar o foco da nossa atenção faz toda a diferença, né? Total. E é sobre isso que a gente vai falar mais na próxima parte do nosso mergulho. Perfeito. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para continuar desvendando segredos para destravar o potencial. Estamos de volta para o nosso mergulho no Destrave Seu Potencial da Mary Inês Pereira. E aí, pessoal, se lembra que na primeira parte a gente estava falando sobre a armadilha da paralisia, né? Aquela sensação de que tudo está dando errado. Exato.
E a gente viu também como é importante entender que essa paralisia pode ser um sinal de que a gente precisa dar uma pausa, né? Sim, procurar ajuda profissional se precisar e principalmente assumir as rédeas da nossa vida. Isso aí. E assumir as redes também significa reconhecer que a gente não tá sozinho nessa jornada, né? Ter gente bacana por perto faz toda a diferença. E por falar em gente bacana, a Marinês fala bastante sobre a importância de construir relações positivas, né? Verdade. Ela até usa a analogia de um time onde cada um contribui com suas habilidades para alcançar um objetivo. Afinal ninguém constrói nada sozinho, né? Com certeza. E quando a gente fala de sucesso, seja lá qual for o seu, ter gente que te apoia, que vibra com as suas conquistas, que te dá uma força nos momentos difíceis, isso não tem preço. Mas como a gente identifica essas pessoas? Não é? Quem tá realmente torcendo pela gente, quem tá só de passagem? A Marinês dá alguma dica? Ela fala pra gente prestar atenção na energia das pessoas, sabe? Energia! Tipo, quem te motiva a ser melhor? Quem te inspira? Com quem você se sente à vontade pra ser você mesmo? Ah, entendi. É aquela história de que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, né? Exatamente. Se você se cerca de gente que reclama de tudo, que não se esforça, você também tende a ficar estagnado. Faz sentido. E a Marinês, com toda a sua bagagem em psicologia positiva, reforça a importância de cultivar relações que te nutrem, né? Que te elevam. É isso aí. Relações que te ajudam a vibrar numa frequência mais alta. E como a gente faz para atrair esse tipo de gente para nossa vida? A Marinês fala sobre a lei da atração. Ela fala da importância de estarmos alinhados com o que a gente quer, de sermos autênticos, de adiar a energia que a gente quer receber. Então, se a gente quiser atrair gente positiva, a gente precisa vibrar positividade, né? Exatamente. E, claro, estar abertos a novas conexões, conhecer gente diferente, sair da zona de conforto. E se a gente encontrar gente que tenta nos puxar para baixo, como lidar com a negatividade alheia? A Mary Inês fala sobre isso. Ela lembra que a gente não pode controlar o comportamento dos outros, mas a gente pode escolher como reagir, né? E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem é a intuição. A intuição. A Mary Inês coloca a intuição como um guia importante nesse processo de destravar o potencial. E como a gente usa essa intuição na prática? Como saber se é a intuição falando ou só a gente se sabotando? Ela sugere que a gente pratique autoobservação, que a gente se conecte com a nossa essência. Através da meditação? Do yoga. Isso, através da meditação, do yoga, de momentos de introspecção, a gente consegue silenciar o barulho externo e ouvir a nossa voz interior com mais clareza. Então, a gente precisa se conhecer melhor, se conectar com a nossa intuição, para saber quem são as pessoas que realmente nos impulsionam e quem são aquelas que nos puxam para baixo. Exato. E a partir dessa consciência, a gente pode fazer escolhas mais assertivas, né? Construir relações mais saudáveis, criar um ambiente mais propício para o nosso crescimento. Legal. Mas e como a gente lida com os erros que a gente comete ao longo dessa jornada? Afinal, ninguém é perfeito, né? Verdade. E a Mary Inês fala bastante sobre a importância de aprender com os erros. Ela diz que o erro faz parte do processo de aprendizado. Errar é humano. Mas e aquela culpa que a gente sente pelos erros do passado? Como superar isso? Ela nos convida a cultivar a autocompaixão, a se perdoar pelos erros do passado, a entender que errar não nos torna menos capazes, menos inteligentes. A gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, né? Com certeza. E para complementar essa ideia, a Mary Inês destaca a importância da resiliência. Resiliência? A capacidade de se levantar depois de uma queda, de aprender com os desafios e seguir em frente com mais força. E como a gente cultiva essa resiliência? Fortalecendo a nossa mente, cultivando pensamentos positivos, acreditando na gente mesmo e no nosso potencial. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para ser mais forte, né? Para não se abalar facilmente diante dos desafios. Exatamente. E para isso a gente pode usar várias ferramentas, como a meditação, a prática de exercícios físicos, o contato com a natureza, a leitura de livros inspiradores. Nossa, quanta dica legal. E a gente ainda tem a última parte do nosso mergulho para explorar. Mas antes de continuar, o que mais te chamou a atenção até agora nesse papo sobre o destrave seu potencial? Acho que o ponto central que a gente conversou bastante aqui é a importância de assumir o protagonismo da nossa vida. Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem, né? A gente precisa se mexer, buscar conhecimento, construir relações positivas, ter a coragem de pedir ajuda quando necessário. Concordo plenamente. E você que está acompanhando a gente, o que mais te marcou nessa conversa? Compartilha com a gente nos comentários. E não perca a última parte do nosso mergulho, onde vamos descobrir como transformar os desafios em oportunidades e como usar o poder da mente para alcançar o sucesso que a gente tanto deseja. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no Destrave Seu Potencial, da Mary Inês Pereira. Já passamos pela armadilha da paralisia, vimos a importância de se autoanalisar, de ter gente bacana por perto, de ouvir a intuição.
E agora, para finalizar, a gente vai ver como a Marinês ensina a gente a usar os desafios como trampolim para o sucesso e como a nossa mente pode ser a nossa maior aliada. A da Eloá, essa ideia de transformar obstáculos em oportunidades. Explica melhor como a gente faz isso na prática. A Marinês dá alguma dica. Ela fala que sucesso, na verdade, não é um ponto final, mas uma jornada, sabe? Uma jornada com altos e baixos, curvas retas. Aventura. Isso. E quem chega lá é quem sabe usar cada desafio como aprendizado. Tipo, em vez de se desesperar, a gente tem que encarar os problemas como um professor meio chato, mas que, no fundo, quer o nosso bem. É isso aí. Imagina que cada desafio é uma fase de um videogame. Você pode até tropeçar, mas você aprende, pega o jeito e passa de nível. Faz sentido, mas e quando bate aquele desânimo, aquela vontade de desistir, como a gente se mantém motivado? A Marina sugere a gente voltar a olhar para os nossos objetivos, para o que realmente nos move. Se você tiver clareza do porquê está nessa jornada, fica mais fácil encontrar forças para continuar. E como a gente faz para ter essa clareza? Tem alguma técnica? Uma coisa que funciona para mim, que a Marinês também fala no artigo, é ter um quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos. É, um lugar onde você coloca imagens, frases, tudo que te inspira e te lembra dos seus objetivos. Legal. Ter esse lembrete visual dos nossos sonhos. E a Marinês, ela fala da importância de comemorar as pequenas vitórias. Sim. Ela diz que muitas vezes a gente foca tanto no objetivo final que esquece de comemorar as pequenas conquistas do caminho. É tipo cada vitória, por menor que seja, é um combustível para a gente seguir em frente. Exatamente. E sabe o que mais a Marinês destaca? O poder da nossa mente. Ela fala que os nossos pensamentos são como sementes, sabe? Se a gente planta sementes de negatividade, a gente colhe frutos amargos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, né? Sim. A Marinês, com a experiência dela em física quântica, explica que a nossa energia influencia a realidade ao nosso redor. Por isso é tão importante cultivar pensamentos positivos, sabe? Visualizar os sonhos se realizando, acreditar no nosso potencial. É como se a gente tivesse um imã que atrai aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa positivo, atrai coisas boas. Se a gente pensa negativo, Atrai coisas ruins, é isso aí. E a Marinês nos convida a usar essa lei da atração a nosso favor. mas e quando a gente não consegue controlar os pensamentos negativos? Aí a Marinês sugere a meditação, a prática da gratidão, o contato com a natureza. Para a gente silenciar a mente. Isso, conectar com a nossa essência, cultivar a paz interior. Faz sentido. Com a mente em paz, fica mais fácil focar no positivo. Exatamente. E para finalizar o artigo, a Marinês deixa um convite. Agora é hora de agir. Liberte-se da paralisia, assuma o controle da sua trajetória e construa o futuro que você merece. O sucesso está ao seu alcance. Comece hoje mesmo a trilhar o caminho da sua realização. Que legal, uma mensagem poderosa para a gente sair da inércia e construir o futuro que a gente quer. E para te ajudar a dar o primeiro passo, ela deixa uma pergunta. Se você pudesse eliminar um obstáculo autoimposto agora, qual seria? O que você conquistaria sem ele? É isso aí, pessoal. Qual é o medo, a crença, o hábito que está te impedindo de alcançar seu potencial? Pensa nisso. Identifique esse obstáculo e bora trabalhar para superá-lo. Lembrem-se, o sucesso está ao alcance de vocês. Vocês têm todas as ferramentas para realizar seus sonhos. Acreditem em vocês mesmos, no seu potencial. E a gente se encontra no próximo mergulho com mais dicas e insights para vocês destravarem todo o potencial. Até lá!